Muitos perguntam como Deus fala nos sonhos e por que tantos segredos bíblicos foram revelados assim. Na Bíblia, isso nunca foi raro. Deus usou sonhos para alertar reis, preparar servos e mudar destinos. Quem entende como Deus revela segredos nos sonhos, passa a olhar cada noite como um convite do céu. No Egito, José do Egito interpretou sonhos que salvaram nações inteiras da fome, como está em Gênesis capítulo 41. Em Babilônia, Daniel desvendou visões noturnas de Nabucodonosor que determinavam a queda e ascensão de impérios. Daniel capítulo 2. Não era superstição, era instrução divina costurada enquanto homens comuns dormiam. O Novo Testamento mostra o mesmo. José, marido de Maria, foi avisado em sonho que deveria fugir com o menino Jesus para o Egito. Se ignorasse, a história teria tomado outro rumo. Mateus, capítulo 2, mostra como Deus, de forma silenciosa, guardou o Salvador. Enquanto muitos discutem milagres durante o dia, esquecem que o céu também fala no escuro. Jó, capítulo 33, é claro. Deus fala uma e duas vezes, mas o homem nem sempre percebe. Em sonhos ou visões de noite, ele abre os ouvidos, sela instruções. É nesse selo que nascem mudanças de rota, alertas e confirmações. E mesmo hoje, enquanto alguns tratam sonhos como bobagem, outros entendem que cada detalhe pode carregar uma chave espiritual. Esses encontros não são aleatórios. Quando Deus escolhe o sono para falar, Ele sabe que a mente está livre de distrações. Não há debate, não há resistência, apenas o espírito em silêncio para receber o que Ele quer revelar. E se Ele agiu assim com José, Daniel e tantos outros, por que cessaria agora? A cada noite, cada sono profundo pode esconder instruções que não cabem no barulho do dia. Segredos que não vêm com gritos, mas com imagens, símbolos e vozes brandas. A Bíblia não trata isso como superstição, mas como parte de uma comunicação entre o eterno e o transitório. Assim como José precisou aprender a discernir o que vinha do céu e o que era apenas emoção, hoje também é assim. Há quem ignore tudo como devaneio, há quem veja sinais onde não há nada. O equilíbrio nasce do que está escrito. Nenhum sonho divino contradiz a palavra, nenhum aviso celeste promove medo sem propósito. Se Deus sempre falou enquanto homens dormiam, talvez a maior questão não seja se Ele fala ainda hoje, mas se ainda sabemos ouvir, porque toda noite se torna uma encruzilhada. Ou tratamos o descanso como pausa, ou vemos nele um altar onde o céu ainda sussurra. E é nesse sussurro, quase imperceptível, que muitos seguem sem perceber, enquanto outros já começam a se perguntar por que, mesmo dormindo, continuam despertos por dentro. E é quando o coração se abre a essa possibilidade que surge a dúvida. Porque Deus escolhe justamente o sono, o momento em que não temos controle, para falar o que poderia ser dito de dia. É aí que a resposta se revela naquilo que vamos entender a seguir. Porque Deus escolhe falar enquanto você dorme. Poucos se perguntam de verdade por que Deus fala durante o sono. Muitos vivem correndo atrás de sinais visíveis, mas ignoram que é no silêncio da noite que Deus revela segredos enquanto dormimos. A Bíblia não deixa dúvida. Há mistérios espirituais durante o sono que jamais seriam captados na agitação do dia. Em Jó, capítulo 33, a resposta está clara. O texto diz que Deus fala de muitas maneiras, mas o homem nem sempre percebe. É quando o sono profundo toma o corpo que ele abre os ouvidos, sela instruções, orienta caminhos. Enquanto os músculos descansam, o espírito se torna solo fértil para sementes que não floresceriam sob o peso da rotina. Imagine a mente humana como uma cidade barulhenta, buzinas, gritos, ruídos de todos os tipos. Durante o dia, há vozes, preocupações, distrações que competem com a voz de Deus. À noite, essa cidade se apaga. Não há disputas, não há ruído,
apenas o campo aberto da alma. É ali que ele fala o que não cabe na luz. Quando Salomão, ainda jovem, pediu sabedoria, não foi em uma assembleia lotada, mas em um sonho. 1 Reis, capítulo 3, narra como Deus visitou o jovem rei enquanto dormia, perguntando o que ele desejava. A resposta moldou um reinado inteiro. Se fosse de dia, rodeado de conselheiros, talvez Salomão teria escolhido riqueza ou poder militar. No sono, sem vaidade ou pressão, pediu o essencial. Há também o peso do cansaço. É curioso como o corpo cansado cede espaço para o espírito ouvir. Em Números, capítulo 12, Deus mesmo declarou que falava com Moisés face a face, mas com outros, como Arão e Miriam, usava sonhos e visões. Ele escolhe a forma que melhor se encaixa à condição humana. E o sono, por sua natureza, é um convite à dependência. Dormimos porque somos limitados. Ele fala porque é ilimitado. Na vida real, quantas pessoas já acordaram com uma paz que não sabem explicar? Um alerta súbito, uma palavra clara, repetida na mente como eco, muitos descartam como imaginação. Outros entendem que ali havia uma senha espiritual para algo maior. Não é questão de superstição, mas de sensibilidade. O problema é que a pressa do dia engole a lembrança da noite. Por isso, quem deseja ouvir precisa entender que não é apenas deitar e esperar sinais. Existe uma postura interior que faz diferença. Dormir em oração, meditar na palavra antes de fechar os olhos, pedir a Deus que abra os ouvidos espirituais. O Espírito Santo é cavaleiro, ele não invade onde não é convidado. Enquanto alguns zombam disso, a Bíblia permanece como prova de que Deus se aproveita do momento em que a carne nada pode fazer. E faz sentido. Um homem acordado questiona, resiste, racionaliza. Um homem dormindo não argumenta. O Espírito, então, recebe a mensagem pura, sem filtros. Talvez por isso tantos avisos de proteção vieram em sonhos. O perigo de Herodes revelado a José, o recado para os magos não voltarem pelo mesmo caminho. Mateus, capítulo 2, é rico em mostrar como o céu se moveu enquanto homens dormiam. E se ontem ele falou, quem garante que não fala hoje? Talvez o que mais falte não seja a voz, mas a disposição para silenciar por dentro. Porque quem carrega angústias sem descansar a mente dificilmente ouvirá. O sono, na ótica de Deus, não é perda de tempo, mas um altar de revelação. Enquanto muitos tratam o ato de dormir apenas como biologia, a Bíblia o trata como oportunidade espiritual. Por trás de cada noite mal dormida, pode haver um alerta não ouvido. Por trás de cada sonho esquecido, uma direção que nunca se tornou real. E é aqui que surge a pergunta inevitável. Se Deus fala assim, de forma tão clara, então será que alguns sonhos não carregam mais do que símbolos? Será que existem, de fato, sonhos proféticos capazes de anunciar o amanhã? É essa fronteira entre o sono e o futuro que se abre agora. Sonhos proféticos, quando o futuro se revela enquanto você dorme. Os sonhos proféticos na Bíblia sempre mostraram que Deus não limita o futuro a visões em plena luz do dia. Ele prefere o silêncio da noite para revelar o que está por vir. Quando o coração descansa, a mente humana não atrapalha. É nesse intervalo que o futuro se revela em sonhos, guardando detalhes que só mais tarde se confirmam. No Egito, um estrangeiro interpretou um sonho que ninguém entendia. José estava preso, mas dentro daquela prisão carregava a chave de um enigma real. Gênesis capítulo 41 mostra Faraó perturbado por imagens de vacas gordas devoradas por vacas magras, espigas saudáveis consumidas por espigas mirradas. Para os magos egípcios era confusão. Para Deus era estratégia de salvação. 7 anos de fartura, depois 7 de fome. Um aviso entregue numa noite comum mudou a economia de uma nação inteira. E não só isso,
Posicionou José onde nenhum homem poderia chegar sem a mão de Deus. Daniel viveu algo parecido. Exilado, sem pátria, sem liberdade. Mesmo assim, foi a resposta de uma ameaça que ninguém podia vencer. Daniel, capítulo 2, narra que Nabucodonosor sonhou com uma estátua colossal, feita de materiais diferentes, simbolizando reinos que se ergueriam e cairiam. Aquilo que o rei chamava de pesadelo era, na verdade, um mapa profético que ecoa até hoje. Não era só para aquele tempo. Era um cronograma celestial, antecipando impérios que viriam séculos depois. O que começou numa câmara real, à noite, continua sendo estudado até hoje por estudiosos que tentam decifrar cada detalhe. Esses sonhos não foram isolados. Deus usou sonhos proféticos para avisar de perigos, proteger linhagens, corrigir rotas. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, José, marido de Maria, foi instruído a fugir para o Egito porque Herodes planejava matar o menino Jesus. A família escapou porque alguém ouviu Deus enquanto dormia. Não houve tempo para debates. Não houve sinal de fogo no céu. Houve um sonho e bastou. A questão é que, para muitos, essas histórias ficam presas no passado. Acham que Deus não revela mais nada assim. Mas por que não revelaria? A palavra mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que falta não é a capacidade de Deus de falar, mas a disposição de quem dorme em discernir. Um sonho profético nunca é confuso. Ele vem alinhado com a verdade, se conecta à Escritura, se confirma em testemunho. Não é espetáculo para impressionar. É ferramenta para salvar, avisar, conduzir a quem desperte de um sonho e já o mate pela incredulidade. Outros anotam, oram, buscam confirmação e ali descobrem que Deus estava alertando sobre algo grande. Uma escolha errada, uma amizade perigosa, uma decisão que poderia mudar tudo. Não é superstição, é sensibilidade. A história mostra que muitos livramentos começaram com uma noite mal dormida e uma mensagem clara na mente. Quando Deus revela o futuro em sonhos, Ele não busca curiosos, busca corações rendidos. José poderia ter ficado preso para sempre se não fosse fiel aos pequenos detalhes. Daniel poderia ter se escondido no medo, mas abriu a boca para dizer o que ninguém ousava falar. Assim também é hoje. O céu ainda sopra visões noturnas para quem não se fecha à possibilidade de que o amanhã pode chegar embalado em imagens que ninguém mais viu. Esses sonhos não têm a função de substituir a palavra, mas de confirmar o que Deus já estabeleceu. Cada símbolo carrega uma intenção. Cada detalhe pode ter valor. Quem recebe precisa ter coragem para perguntar: Senhor, o que isso quer dizer? E depois, coragem para obedecer. Porque sonho profético não é previsão para satisfazer curiosidade, é bússola para conduzir um caminho. Se Deus usou sonhos para preservar uma nação, derrubar impérios e guardar o Messias, Ele ainda pode usar para guiar uma vida comum. Talvez muitos ainda não perceberam que, enquanto dormem, segredos maiores estão passando despercebidos por falta de atenção. E isso abre uma questão fundamental. Como separar o que é voz de Deus do que é ruído da mente? Essa fronteira é o que precisa ser compreendido agora. Diferença entre sonho espiritual e sonho da mente. Nem tudo o que se sonha é mensagem do céu. Há quem confunda sonhos espirituais e sonhos da mente, misturando tudo numa única gaveta, sem discernir o que Deus realmente quer dizer. É aqui que muitos se perdem, porque não aprenderam a perguntar: isso veio de Deus, da minha ansiedade ou de algo que eu mesmo gerei? Na Bíblia, a linha que separa o natural do espiritual é clara, mas exige vigilância para ser percebida. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, já alerta: da muita ocupação vêm os sonhos. Nem toda imagem noturna é profética. Às vezes, é apenas a mente processando as conversas do dia, as preocupações, os medos escondidos.
É como se a alma tentasse resolver no silêncio o que não se resolveu em voz alta. A ciência confirma, o cérebro organiza memórias enquanto dorme. Mas quando Deus fala, não é confuso, não é repetição de ruído, é sinal limpo, coerente, alinhado com a palavra. Quem lê Daniel vê um exemplo de discernimento. Nabucodonosor teve sonhos perturbadores. Não era qualquer devaneio, era algo que não saía do peito mesmo depois de acordar. Daniel, capítulo 2, mostra que o jovem profeta não se lançou em interpretações aleatórias. Ele buscou o Senhor em oração, pediu sabedoria, porque sonho sem discernimento se torna armadilha, e interpretação sem base bíblica vira superstição. Outro ponto importante é que um sonho espiritual sempre carrega paz, mesmo que traga alerta. O Espírito de Deus não age para gerar confusão. José, no Novo Testamento, quando avisado em sonho para fugir com Jesus, não ficou paralisado. Recebeu instrução e força para agir. É assim que funciona. Deus alerta, confirma, orienta. Já o sonho da mente se dissipa. É fragmentado, confuso, muitas vezes sem sentido quando se tenta lembrar. Pode vir carregado de cenas absurdas que não se alinham com a verdade do Evangelho. Quem vive de ansiedade sonha com o que teme ou com o que deseja em excesso. Mas quem entrega a mente e o coração ao Senhor aprende a filtrar. A base é sempre a Escritura. Deus não dirá em sonho algo que ele já condenou na palavra. Se alguém sonha algo que contradiz princípios claros, como uma orientação que incentive pecado, mentira ou desobediência, não é o Espírito Santo. Tiago, capítulo 1, lembra que Deus não tenta ninguém para o mal. Um sonho que gera culpa sem saída, medo opressor ou dúvida da fidelidade de Deus não é voz do céu. É seta para confundir. Além disso, existem também sonhos influenciados por fatores naturais. Uma alimentação pesada, remédios, insônia prolongada. Tudo isso mexe com o corpo e, consequentemente, com o que a mente projeta. Não se pode demonizar cada detalhe. O equilíbrio está em avaliar tudo à luz da palavra e em oração. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, instrui: examinai tudo, retende o bem. Isso vale para visões, profecias e também para sonhos. Quem quer aprender a discernir precisa de rotina espiritual, anotar sonhos, orar pedindo confirmação, buscar conselhos de pessoas maduras na fé. Deus pode confirmar um aviso por meio de outro servo, uma pregação, uma passagem bíblica lida no momento certo. Nada fica solto quando ele fala. O Espírito confirma o Espírito. E por mais fascinante que seja ter experiências noturnas profundas, é preciso vigiar o coração para não cair em excesso. Há quem viva obcecado por sonhos, mas esqueça de vigiar a vida desperta. O Senhor não chama para idolatrar sinais. Ele chama para obedecer. Se um sonho revela algo, é para agir conforme a direção, não para colecionar misticismo. Aprender a filtrar o que é do céu, o que é da carne e o que é da mente evita enganos perigosos. Faz parte de uma fé madura saber quando calar e quando agir, quando ignorar e quando registrar cada detalhe. Cada símbolo pode ter valor, mas precisa passar pelo crivo da palavra. Assim como José e Daniel não se precipitavam, hoje também é assim. Discernimento antes de qualquer conclusão. No fim, tudo se resume a uma postura humilde. Quem sabe que Deus ainda fala nos sonhos, também precisa saber que Ele é Deus do claro e do escuro. E que toda revelação genuína, seja noturna ou diurna, aponta para Cristo. E se sonhos espirituais existem para avisar, corrigir e guiar, também existem para revelar o que o dia não consegue mostrar. É aqui que se abre espaço para entender. Se Deus fala, Ele também revela segredos que podem mudar direções inteiras. Mas por que Ele faz isso? E que tipo de segredo pode estar passando despercebido? É isso que precisa vir à tona agora. Os segredos que Deus revela.
Avisos, chamados e direção. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Quando se entende que Deus revela segredos em sonhos, fica claro que não são apenas símbolos soltos para alimentar curiosidade. São sementes espirituais plantadas para proteger, corrigir ou confirmar caminhos. Na Bíblia, os avisos divinos, o chamado espiritual em sonhos e a direção de Deus enquanto dormimos, caminham juntos, como trilhos que não se cruzam por acaso. No Antigo Testamento, muitos livramentos começaram com sonhos que pareciam simples. Abraão, em Gênesis capítulo 15, caiu em profundo sono e ouviu Deus detalhar o futuro de sua descendência. Não era um recado genérico. Era uma revelação de gerações inteiras, cativeiro, libertação e uma promessa que sustentaria o povo hebreu em séculos de provações. Mais adiante, em Mateus, capítulo 2, vemos José sendo instruído mais de uma vez por sonhos. Primeiro, para aceitar Maria como esposa. Depois, para fugir com o menino Jesus para o Egito. Sem aqueles avisos noturnos, Herodes teria anulado uma linhagem que carregava o próprio cumprimento das profecias messiânicas. O chamado era silencioso, mas carregava o peso de toda a redenção. Na prática, Deus ainda age assim. Há quem acorde com uma convicção tão forte que não tem como ignorar. Um rosto, um lugar, um detalhe que parece pequeno, mas se torna decisivo. Quantas pessoas foram poupadas de acidentes porque mudaram um trajeto após um sonho insistente? Quantas fecharam portas de relacionamentos que trariam destruição por uma instrução recebida em silêncio? É assim que ele protege os que o buscam. Os avisos divinos são muitas vezes simples. Um sonho recorrente, uma cena que se repete, algo que queima no peito mesmo depois de acordar. O Espírito Santo não lança mensagens ao vento. Ele confirma o que revela, e cada confirmação vem em doses. Um versículo lido por acaso, uma palavra liberada por alguém que nem conhece o contexto, uma situação que se encaixa de forma perfeita. Nada é por acaso quando se trata do céu. Além dos alertas, há também o chamado espiritual em sonhos. Deus usa o sono para reacender ministérios que estavam adormecidos, para despertar talentos engavetados, para trazer de volta ao centro aqueles que desviaram do propósito. Jonas fugiu de uma missão clara, mas Deus usou vento, tempestade e até o ventre de um peixe para trazê-lo de volta. E quantos hoje ignoram recados que não vêm com trovões, mas com imagens sutis durante a noite? Um chamado não é apenas para pregadores ou profetas. Cada filho de Deus tem um propósito. E às vezes, ele usa o sono para dar detalhes. Uma nação para orar, uma pessoa para ajudar, um passo de coragem que precisa ser dado. O problema é que muitos ouvem, mas não obedecem. Anotam, mas não agem. E assim, segredos que poderiam mudar vidas inteiras ficam sufocados por rotina. A direção de Deus enquanto dormimos também é prática. Há casos de decisões importantes definidas em uma única madrugada. Missões, mudanças de cidade, reconciliações, perdões que pareciam impossíveis. O sono é um refúgio, mas para o céu é uma sala de reuniões onde ele traça rotas que nossos olhos acordados não conseguiriam aceitar de imediato. Em todos os exemplos, o padrão é o mesmo. Deus não fala para confundir, ele fala para alinhar. E toda direção dada em sonho jamais contradiz o que ele já escreveu na palavra. Se um sonho manda algo fora da Bíblia, não é ele. Se empurra para o pecado, não é ele. Se gera peso, mas não aponta para a restauração, não é ele.
João capítulo 10 lembra: suas ovelhas ouvem sua voz, e essa voz não muda de tom nem de caráter. Por isso é tão essencial não desprezar o que se recebe. O Espírito confirma, ele também cala quando não é hora, mas quem tem ouvidos atentos não trata cada sonho como bobagem. É como uma senha, cada detalhe, cada cor, cada palavra pode ter valor. Por isso muitos anotam imediatamente ao acordar. O que hoje parece confuso, amanhã faz sentido. E o que hoje soa pequeno pode ser o alicerce de um testemunho inteiro. Enquanto alguns ainda discutem se Deus fala ou não fala, ele continua enviando avisos, confirmando chamados, dando direção. Mas existe algo além. Se Deus quer falar enquanto dormimos, como podemos preparar nosso coração para receber mais? Como abrir a mente e o espírito para não perder nada do que ele quer dizer? É isso que abre caminho para o que precisa ser vivido a partir de agora. Como preparar o coração para ouvir Deus? Entender que Deus fala é o primeiro passo, mas aprender a preparar o coração para ouvir Deus nos sonhos é o que separa quem apenas dorme de quem desperta espiritualmente. A Bíblia mostra que quem recebe direção do alto enquanto dorme se prepara antes. Não é mágica, é relacionamento, é disciplina interior. Muitos querem receber direção de Deus enquanto dormem, mas ignoram que o sono começa a ser construído ainda em vigília. A forma como você termina o dia influencia a forma como o Espírito fala. Davi, no Salmo 4, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é só poesia, é postura. Ele confiava o descanso ao cuidado divino. Fechava os olhos, mas mantinha o espírito atento. Uma prática essencial é a oração antes de dormir. Não a oração automática, mas uma conversa real com Deus. Entregar ansiedades, confessar pensamentos, pedir limpeza na mente e no coração. Filipenses capítulo 4 lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Um coração em paz ouve melhor. Uma mente carregada se torna ruído. Quem quer ter sensibilidade espiritual no sono também precisa filtrar o que consome antes de se deitar. Quantas vezes sonhos são contaminados por imagens violentas, notícias pesadas, palavras duras ditas antes de apagar as luzes. Não é superstição, é sabedoria. Provérbios capítulo 4 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração guardado é campo fértil para revelações divinas. Outra prática ignorada é a de registrar o que se recebe. Daniel fez isso. José interpretou porque lembrava detalhes. Quando Deus fala, ele sela, mas cabe ao homem valorizar. Anotar sonhos, mesmo que pareçam sem sentido, é como juntar peças de um quebra-cabeça que o Espírito vai revelar aos poucos. Um detalhe isolado hoje pode ser resposta clara amanhã. A sensibilidade também cresce com a palavra. Gente que não lê a Bíblia fica vulnerável a enganos. Deus não vai contradizer o que já escreveu. Quanto mais se conhece a voz dele nas Escrituras, mais fácil é reconhecer quando ele fala na madrugada. Hebreus, capítulo 4, declara: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela separa o que é da alma do que é do espírito. Outro ponto esquecido é a prática de pedir confirmação. Gideão fez isso, não por incredulidade, mas por zelo. Quando Deus trouxe sinais, ele pediu mais uma prova. E o Senhor confirmou. Quem recebe algo em sonho deve orar, pedir confirmações. Às vezes, o céu repete a mensagem, envia alguém, mostra na palavra. É coerência que afasta a confusão. Para alguns, a prática de jejum antes de períodos de busca profunda também é chave. Não é fórmula.
é postura de dependência. O jejum disciplina o corpo e faz o espírito ficar mais alerta. Em Joel, capítulo 2, o povo é chamado a jejuar e rasgar o coração, não as vestes. É isso, quebrantamento genuíno. Um coração quebrantado ouve até o que parece sussurro. E quando nada vier, e se não houver sonhos claros, desespero não ajuda. Nem sempre Deus fala todas as noites. Há tempos de silêncio. E silêncio também é resposta. Ele fala do jeito que quer, quando quer. Confiar nesse tempo é sinal de maturidade espiritual. Muitas vezes, ele usa o dia seguinte para completar o que plantou de noite, ou usa outra pessoa, ou abre portas que ninguém imaginava. Não se trata de controle, mas de fé. Tudo isso aponta para uma única realidade. Quem quer ouvir, cuida da mente, do corpo e do espírito. Dorme em paz, acorda vigilante, caminha sensível. E mesmo que o sonho pareça pequeno, trata como valioso. Quem faz assim transforma o sono em altar, a noite em terreno de revelação. E ainda assim, por mais que o coração se prepare, sempre haverá quem pergunte: mas o que fazer quando Deus fala? Como lidar com instruções claras que desafiam a lógica? Como obedecer, mesmo quando tudo dentro de nós quer resistir? Essa resposta não cabe só no escuro da noite, mas se revela na coragem do dia. Porque quem ouve precisa agir. E essa ação é o que abre o ciclo para que o céu continue a falar. Quando a noite fala e o dia obedece. Talvez o maior segredo para continuar ouvindo Deus seja entender que o sono, por mais profundo que pareça, não interrompe a conversa do céu. O Espírito Santo não se limita às horas em que os olhos estão abertos. Ele sussurra quando a mente para, mas também ecoa quando os pés voltam a pisar o chão da realidade. É esse fio invisível que liga o travesseiro ao altar, o quarto escuro ao campo de batalha, que é o dia seguinte. Enquanto muitos passam noites inteiras sem perceber o que está sendo dito no silêncio, outros aprenderam a fazer da noite uma extensão da intimidade que já cultivam quando acordados. É por isso que orar antes de dormir não é rito vazio. É convite para que Deus organize pensamentos, proteja o espírito e cele no coração o que precisa ser lembrado na hora certa. Porque muitas vezes não é no exato instante em que o sonho vem que se entende o seu peso. Às vezes é no trânsito, num diálogo inesperado, numa página lida ao acaso, que tudo se encaixa. A mente humana é rápida para engavetar aquilo que não faz sentido de imediato. Mas Deus não joga peças desconexas em cima de quem o busca. Cada detalhe carrega intenção, ainda que o entendimento leve tempo para florescer. Por isso, quem anota, quem revisita, quem ora sobre aquilo que recebeu, mostra zelo. É assim que se aprende a não desperdiçar sussurros celestiais por falta de atenção. E quando ele fala, quase sempre envolve coragem. Coragem para abrir mão de caminhos confortáveis. Coragem para recalcular rotas. Coragem para obedecer o que o céu já decidiu. Foi assim com José do Egito, com Daniel, com José, marido de Maria. Todos receberam sonhos que exigiram passos duros à luz do dia. Não basta ser visitado na madrugada se o coração não estiver disposto a se mover pela manhã. É aí que muitos param. Pedem sinais, recebem, mas preferem ignorar porque seguir custa. E Deus, paciente como sempre foi, não força quem se recusa a caminhar. Quem deseja ouvir mais precisa entender que Deus não fala para impressionar, mas para transformar. E transformação custa renúncia. Às vezes vai contra o que a lógica humana acha razoável. Outras vezes derruba planos que pareciam perfeitos. Mas quem confia sabe, a visão do céu sempre enxerga além. E o que hoje parece sacrifício, amanhã se revela livramento. Não é raro ver quem deseja ter experiências grandiosas enquanto dorme, mas não cuida da rotina desperta. Sonhos espirituais não substituem obediência diária, são extensão dela.
Uma vida cheia de vozes, mas vazia de prática, não avança. Tiago escreveu sobre isso. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso vale para o que se lê, para o que se ouve, para o que se sonha. Talvez você já tenha ignorado recados que vieram no silêncio de uma madrugada. Talvez já tenha tratado sinais como simples confusão da mente. Mas se Deus falou, Ele pode repetir. E se não repetir, Ele encontra outra forma. Nada se perde na agenda do céu. Quem quer ouvir de novo, porém, precisa mostrar que não desperdiça o que recebe. Por isso, cada noite que chega é também um lembrete. Não existe travesseiro que o Espírito Santo não possa usar como púlpito. Não existe mente cansada demais que Ele não possa tocar. Mas é preciso querer ouvir, é preciso querer obedecer, é preciso querer viver aquilo que o sonho aponta, mesmo quando tudo parece incerto. No fim das contas, a pergunta nunca foi se Deus ainda fala, mas se você ainda quer ouvir. Porque Ele continua a usar a noite para moldar o dia, e quando Ele faz, o que começou num quarto escuro se torna um caminho aberto para o que virá. E o que virá, ninguém pode prever sozinho. É nessa margem, entre o silêncio e a ação, que tudo continua. Quando a noite se deita sobre a terra, não é apenas o corpo que descansa, é também o coração que se coloca diante do Criador, pronto para ser moldado, instruído, guardado. Todos os mistérios que a Bíblia nos mostrou, avisos, chamados, direções, encontram o ponto mais alto em Jesus Cristo. É Ele quem dá sentido a cada sonho. É nele que todo sinal se confirma. É através dele que o Pai continua falando. Não importa quão confusa tenha sido sua jornada até aqui, nem quantas noites mal dormidas pesaram sobre seus ombros. O Deus do universo, único, sublime e perfeito em amor, continua encontrando seus filhos no silêncio, na vulnerabilidade, na hora em que ninguém mais pode interferir. Ele é aquele que sussurra promessas na escuridão e cumpre cada uma na luz do dia. Ele é aquele que protege enquanto você não vê, responde enquanto você descansa, orienta quando tudo parece perdido. No fim, tudo volta para Ele. Cristo é o sonho realizado, a promessa cumprida, a palavra viva que sustenta o ontem, o hoje e o amanhã. Cada segredo revelado em sonhos aponta para um Deus que não quer apenas visitar suas madrugadas, mas habitar cada parte do seu ser. Um Deus que é Pai, que é Salvador, que é amigo fiel. Um Deus que ama conversar no escuro para iluminar seu caminho quando o sol nascer. Então, hoje, se no fundo do seu coração você sente que é hora de voltar para Ele, ou talvez se entregar por completo pela primeira vez, saiba que não há melhor decisão do que essa. Reconciliar-se com Jesus, o Filho de Deus, o único que salva, o único que restaura, o único que dá sentido até ao silêncio da noite. Se você quer dar esse passo de fé, de reconciliação ou entrega, escreva aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já caminha com Cristo, declare seu amém aqui embaixo. Seu amém espalha essa mensagem, fortalece corações e faz esse vídeo chegar a quem mais precisa. Que o Deus que fala nos sonhos, o Deus que guia quando ninguém vê, o Deus que salva e transforma, guarde sua mente, sua casa, sua alma. E que cada madrugada seja mais uma chance de estar nos braços daquele que nunca dorme, nunca falha e sempre, sempre cuida de você. Até a próxima.